Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Como sempre, quero agradecer e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. Nessa aula nós vamos falar sobre o Navigable Map. Bom, você já viu como é que o Navigable Set funciona, né? Nós fizemos um pequeno exemplo aqui em algumas aulas anteriores. E basicamente o Navigable Map funciona da mesma forma. Se nós voltarmos aqui, você vai ver que nós temos o Map, nós temos o Sorted Map, temos o Navigable Map e nós temos o Tree Map. Exatamente como nós tínhamos no set, Sorted Set, Navigable Set e o Tree Set. Então é basicamente a mesma coisa, né? A diferença é que agora você vai trabalhar com Map. Então vamos ver como é que ele funciona. Botão direito, Java Class Navigable Map, teste 01. Bom, então as mesmas regras se aplicam. Se você está trabalhando com um Navigable Map, você precisa passar chave e valor. Então, o Navigable Set era só um valor, né? Mas como nós estamos trabalhando com Map, nós temos dois valores. Então, lembrando da última aula do Navigable, algumas aulas anteriores sobre o Navigable Set, lembre-se, para você colocar um valor do Navigable Set, você obrigatoriamente precisa que aquela interface, né, o classe, precisa ter a implementação do comparable, ou você precisa passar um comparator. Nesse caso aqui, Navigable Map, perdão, é a mesma coisa, só que para chave. Então, por exemplo, se você criar uma chave string, e aqui, por exemplo, string, ele vai funcionar normalmente. Então, map, a implementação é o tree map. Então, por exemplo, vamos adicionar uns valores aqui. Map.put, vamos utilizar, por exemplo, o valor A, e letra A, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, A, D, B, C, E, D, B, C, E. Então, quando você imprimir, vamos imprimir normalmente, for map.entry, no meu caso aqui é string, vírgula, string, entry, dois pontos, map.entrySet. Então, se eu só imprimir a chave valor, entry.getKey mais entry.getValue. Então, imprimindo a chave e o valor, Ctrl Shift F10, você vai ver que ele ordena. Então, basicamente, da mesma forma que o set vai ordenar, né, o tree map também vai ordenar, mas ele vai ordenar pela chave, tá? Então, por exemplo, o valor não precisa implementar o comparable. Por exemplo, você trocar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos lá no nosso Navigable Set, né? Eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar aqui, nós estamos utilizando esse mangá, então eu vou mais manga, se não me engano a gente implementa comparable. A gente pode utilizar consumidor. Então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar consumidor aqui como nosso exemplo para você ver que ele vai dar problema. Então no último exercício que nós fizemos, o map test 3 aqui, nós criamos um consumidor, então vou copiar esses dois, os dois consumidores, vou voltar no meu Navigable Map, eu vou adicionar aqui consumidor. Então se eu colocar aqui, por exemplo, consumidor, você vai precisar, deixa eu só comentar aqui, só para mostrar para vocês que funciona normalmente. Ctrl V, e aqui é consumidor também. Então Ctrl Shift F10, ele funciona normalmente, tá? Mas aí se eu fizer o seguinte, se eu trocar, falar agora consumidor, consumidor. Então vou colocar consumidor 1 aqui, Ctrl Shift F10, 1. Você tem um erro aqui de compilação, porque eu não arrumei, Ctrl Shift F10 de novo. E você tem o Class Cast Exception, porque você precisa que a classe consumidor implementa comparable. Ou você tem que passar aqui, Ctrl P, um comparator. Tá bom? Mas vamos focar aqui aquela mesma regrinha que você precisa ter o comparator ou comparable equivalente ao equals. Então, outros métodos legais que tem, né, basicamente os mesmos que nós tínhamos no Navigable Set, né, mas tem um bem interessante, que é o headmap. Então, basicamente, map.headmap. E
ele tem duas opções aqui, esse toKey e Boolean Inclusive. Então, por exemplo, ele não tem nenhuma documentação aqui, mas eu vou passar aqui a letra C. Ele vai retornar para mim, né, todo mundo que está abaixo da letra C. Então, se você estivesse trabalhando com preço, todo mundo que é menor do que aquele preço. Então, lembrando que o Trimap ele vai organizar, né, pelo que o Comparable está organizando, no caso das strings ordem alfabética. Então, ele vai pegar todo mundo que vem antes do C. É importante salientar que esse headmap está linkado com essa lista aqui. Então, se você fizer alguma coisa e deletar, por exemplo, esse valor aqui, digamos que você está removendo A, tá? Eu vou imprimir aqui novamente o meu map. Então, Ctrl Shift F10. Então, como você pode ver, né? Eu removi a letra A do head map e ele removeu também do nosso map original. Então, lembre-se que ele influencia como se fosse aquele arrays.aslist. Ele está linkado com o map original. E se você quiser incluir a chave que você está passando, você tem um boolean que você pode adicionar true, que aí ele vai retornar todo mundo de C, incluindo C, para baixo. Então, como você pode ver, A, B, C. E você tem outros métodos também, né? Mas eu não preciso entrar em detalhes porque são exatamente a mesma coisa do tree-set. Então você tem, por exemplo, ceiling. Então você tem o ceiling entry e ceiling key. Na verdade, ambos, né, vão fazer exatamente a mesma coisa, mas a diferença é o tipo do retorno. Esse aqui vai retornar um entry com uma chave valor, esse aqui é só com valor. Então, por exemplo, ceiling key, se você não lembra o que o ceiling faz, você volta lá no nosso tree set, cadê? Navigable set. Então nós escrevemos aqui em algum lugar o que cada um deles faz. Você pode até copiar e colocar aqui novamente. Então ceiling maior ou igual, ou seja, se eu colocar o C, Ctrl Shift F10, né? Então você tem o C, porque maior ou igual a C. Se eu trocar aqui para higher, Ctrl Shift F10, ele vai retornar o D, porque ele excluiu o C, maior. E a mesma coisa para o lower e para o floor. Então, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar continuidade com mais tópicos de coleções na próxima aula. Até mais!